Meus amigos, sou Ronaldo Gottlieb e no vídeo de hoje nós vamos entender como um casamento pode diminuir a herança. Mas antes de mais nada, quem não assinou o canal, está na hora de assinar. São 2 vídeos novos toda semana. Você pode também clicar no sininho para ser avisado quando o vídeo chegar no ar. E é claro, gente, dá um joinha, porque ajuda também aqui no YouTube, o nosso canal crescer, levar essas informações para cada vez mais e mais pessoas, porque direito é preciso ser divulgado para que todos conheçam. Direitos, quem conhece, protege. Como é que um casamento pode reduzir a herança? Bom, existem diversas possibilidades, porque poucos sabem, mas no Brasil nós temos 4 regimes de casamento diferentes, cada um adequado para uma situação. E temos também aquela união estável, a historinha do só vamos morar junto e ponto final, que se divide em duas. Você só vai morar junto e ponto final, ou então vai morar junto, mas antes dá uma passadinha no cartório e registra um contrato. Sobre isso a gente vai falando em vídeos futuros. Mas hoje o assunto é passar um exemplo para vocês. Como um casamento pode reduzir uma herança? Então vamos imaginar um caso. Vamos imaginar uma personagem. A nossa personagem é uma médica que tem um consultório próprio, ela comprou. Ela tem um apartamento próprio, comprou. Tem uma casa de praia, também comprada, só dela. E ela, num namoro, numa situação qualquer, acabou com 2 filhos, mas sem nenhum casamento. Ela resolveu fazer a criação dessas crianças sozinha, afinal, ela tem patrimônio, ela tem recursos e etc. Então, a nossa médica tem 2 filhos e tem 3 imóveis. Só que ela parece que sabe muito bem lidar com dinheiro, ganhar dinheiro, construir patrimônio. Mas, infelizmente, ela não conhece muito de direito e não toma as precauções devidas. Deixa eu explicar. A nossa história continua. Ela conheceu uma pessoa e realmente se apaixonou e descobriu que essa é a pessoa com quem ela quer viver o resto da vida. Então ela se casa com essa pessoa. Mas ela não procura um advogado para perguntar: como é que ficam os meus bens? Como é que ficam os meus filhos? Ela se casa, ela vai ao cartório e lá o atendente do cartório diz assim: não precisa se preocupar. Se não escolhe regime de casamento, é o tradicional, regime da comunhão parcial de bens. Aí ela pensa: mas espera aí, como é que ficam os bens? Aí explicam para ela, talvez um amigo, um convidado, não se preocupa. Tudo que é seu anteriormente ao casamento, que foi adquirido antes do casamento, é só seu. Seu marido não tem direito a nada. Só tem direito ao que vocês construírem depois. Interessante? Bacana. Eles se casam, felizes da vida, e alguns anos se passam. Não constroem mais nada. Eles têm lá, então, moram no apartamento que ela já tinha comprado, ela continua trabalhando no consultório que é dela, e aos finais de semana eles vão para a casa de praia que é dela. Bom, infelizmente, eu tenho que contar essa história, né, para atingir o objetivo. Então, infelizmente, ela faleceu. Enfim, sofreu um infarto, um acidente, o que quer que seja, mas faleceu. E aí entra a questão do patrimônio, gente. Olha só, realmente, quando disseram a ela que pela comunhão parcial de bens, tudo pertence ao casal se for adquirido depois. O que foi adquirido antes não pertence ao casal. Então, se ela não tivesse falecido, eles tivessem se divorciado, ele não teria direito a nada disso, nem a casa de praia, nem a casa onde eles moram, nem ao consultório dela. Seria tudo dela e dos filhos no futuro. Mas esse futuro veio muito rápido. Ela faleceu. Então, esse marido, mesmo pelo regime da comunhão parcial de bens, se tornou herdeiro.
esse patrimônio que ela achava que estava protegido, que era dela e na ausência dela seria dos filhos, na verdade, na ausência dela, passou a pertencer aos filhos e parte também ao marido, ao viúvo. Olha o que a falta de um trabalho de prevenção, de uma consulta, pode acarretar. Se ela tivesse me procurado, por exemplo, ou um advogado da confiança dela, isso teria sido analisado. A escolha do regime de casamento não seria a comunhão parcial de bens, seria algum outro que se encaixa direitinho na história da nossa personagem. Gente, se no Brasil, como eu falei no início, existem 4 regimes de casamento e a união estável que se divide em 2, nós temos 6 alternativas. Quando alguém vai se casar, é preciso conhecer essas alternativas para escolher o melhor regime. Isso eu não falo só para você, eu falo para a sua família. Lembra do nosso exemplo? Quem foi prejudicado? Os filhos. Por quê? Porque tiveram que dividir uma herança que até então era só deles. O casamento é um contrato. E como todo contrato, ele precisa ser analisado. As cláusulas, as condições precisam ser discutidas. Senão, nossa história foi o falecimento e o prejuízo. Mas nós temos também os divórcios, muitas vezes litigiosos. Tudo isso entra em jogo, gente. Uma consulta pode representar uma economia gigantesca. Eu costumo dizer que quando não se faz análise do regime de casamento, a escolha do melhor regime de casamento, no momento da assinatura daquele papel, uma parte pode enriquecer na mesma velocidade que a outra empobrece. É preciso pensar nisso. A prevenção é sempre o melhor remédio. E olha, para quem não sabe, é possível mudar o regime de casamento. Tá bom? Fica essa informação aqui para a gente também conversar um pouquinho no outro vídeo. Eu lembro a todo mundo, chegou ao fim a nossa história, mas você que ainda não assinou o canal, aproveita, clica ali. Aqui você vai conhecer diversos direitos, sempre numa linguagem muito simples. Clica no sininho para ser avisado, 2 vídeos novos toda semana. E dá o joinha que ajuda a gente aqui no canal, para que nós possamos cada vez mais e mais divulgar direitos. Porque direitos, quem conhece, protege. Eu sou Ronaldo Gottlieb e vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!